falar de luto? Porque o luto faz parte da vida de qualquer ser humano. E mesmo assim, nunca estaremos preparados para lidar com ele. Porque o luto é um dos assuntos mais penetrantes, mais dramáticos e profundo do psiquismo humano. Eu sou a Josémia Deprá, psicóloga clínica, e no vídeo de hoje vamos falar sobre luto. Se formos buscar uma definição do que é o luto, podemos dizer que o luto é um estado emocional específico que se inicia pelo rompimento de um vínculo de amor e se caracteriza como um período de enfrentamento da dor da perda. O processo de luto também se dá por outras perdas, e podemos citar outros motivos onde a dor da perda se faz presente, como a separação de um relacionamento, a perda de um animal de estimação, quando uma pessoa perde seu emprego ou vive uma falência financeira, também um diagnóstico de uma doença, quando uma mãe recebe a confirmação de algum espectro em seu filho. Enfim, essas perdas podem provocar muita dor e levar a pessoa a ficar num estado de luto. Mas vamos dar uma consideração maior aqui sobre o luto pela morte de um ente querido. Essas perdas geram um forte sentimento de tristeza. E lidar com uma perda significativa pode ser um dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa. Existem aquelas perdas repentinas que são bastante traumáticas, como, por exemplo, quando a morte se dá por um acidente, por crimes, por suicídios, porque não há como se preparar para ela. Uma perda assim, de repente, pode surgir vários sintomas, como um distúrbio de sono, pesadelos, pensamentos angustiantes, isolamento social ou uma ansiedade intensa. Por outro lado, tem as perdas previsíveis, como as causadas por doenças terminais, onde se permite a se preparar para a perda. Mas, nesse caso, são produzidos dois lutos. O luto pela antecipação da perda, o que também não é nada fácil para ser vivenciado, e o luto da própria morte. Com relação à duração do processo do luto, ele é diferente para cada pessoa. Não existe um cronograma previsível para o luto, um tempo determinado para ser vivenciado o luto. Ele só deve ser respeitado. É importante se ter paciência consigo mesmo, diante das perdas, diante das relações apresentadas. Porque com o tempo e com o apoio da família e dos amigos, as coisas vão melhorando aos poucos. O luto é um processo lento e doloroso, que chega trazendo uma tristeza profunda. E todo ser humano, um dia, vai defrontar-se com esse evento. Ele deve ser compreendido como um processo de elaboração, porque ele é superado. É importante também dizer que, ao enfrentar, ao experimentar o luto, o
indivíduo pode apresentar diversos sentimentos, emoções, sensações e pensamentos dos mais inesperados. Como, por exemplo, ele pode até chegar a pensar que está ficando louco. Ele pode ter dificuldades de concentração, perder a energia, ficar sem motivação, pode se sentir frustrado, pode ter uma sensação de impotência, pode sentir muita culpa, remorso, sentir um vazio estrutural, uma inquietude. Pode sentir muita raiva, raiva de si mesmo, raiva do médico, raiva de Deus, raiva até do próprio falecido. Enfim, pode aparecer um misto de sentimentos e emoções. E para que uma dor seja ressignificada, é preciso deixá-la doer. Temos que aprender a ressignificar o mundo com essa ausência. Porque a dor virá quando menos esperar. Então, deixe-a doer, para que faça sentido. Se permita viver esse processo da dor. Sentimentos são feitos para sentir. Eles são intransferíveis, individuais e necessários. Não é simples. Não é uma jornada fácil e linear. Porque o luto é complexo. O luto é um desafio emocional. É uma resposta aguda de estresse que desorganiza e sufoca. E provoca uma fadiga na pessoa. O luto cansa. Mas também o luto é a resposta do amor. Só nos enlutamos por quem amamos. É o preço que pagamos por amar tanto. E isso é tão bonito, nobre, tão gratificante saber que conseguimos ter tanto amor por alguém, não acham? Existem algumas formas ou maneiras de como lidar com esses sentimentos. Claro que a verdade é que só você sabe como o que funciona com a sua personalidade e com o seu estilo de vida. O que melhor lhe cabe, né? Mas podemos sugerir, como por exemplo, falar de seus sentimentos com a família e com amigos. Procure conversar com pessoa, com alguém que já enfrentou essa dor no passado. Busque apoio espiritual, se conecte com a sua fé, com o divino. Se envolva em atividades sociais em comunidades. Pratique exercícios físicos ao ar livre, em meio à natureza. Procure se alimentar bem, de forma saudável. Leia bons livros. Tire um tempo para relaxar, para assistir um bom filme, ouvir uma boa música. Tudo isso pode te fazer bem. Enfim, se cuidar, ter carinho e paciência com você e com os seus sentimentos. Agora, o que o enlutado não se deve fazer, por ser prejudicial e destrutivo para o processo do luto, são os abusos de substâncias, como álcool ou medicamentos. E também de se isolar completamente. O enlutado, ele pode flutuar em dois momentos. Às vezes, pode querer ficar só, para ter um tempo para si mesmo. Porque é um momento de encolha, não é um momento de agradar os outros.
A vida fica sem brilho, sem atração. E com isso, o sujeito prefere se afastar do meio social. No luto, há um esvaziamento da libido, porque o eu fica destroçado. E é hora de olhar para dentro e ver o que você precisa. Mas, em outras vezes, pode querer uma proximidade com alguém para falar de seus sentimentos, falar da pessoa que se foi, para receber um abraço, um carinho, para se sentir acolhida, para ajudar a superar o vazio dessa perda. Familiares e amigos devem ter essa sensibilidade de entender e respeitar esses momentos. E não minimizar a dor do enlutado, mas acolher. Isso só irá ajudar. Algumas pessoas atravessam sozinhas esse período. Outras precisam de acompanhamento psicoterapêutico. Se quiser buscar uma terapia, tudo bem. Isso poderá te ajudar. Mas o processo do luto faz parte da vida e não é considerado um processo psicopatológico. Mas, no entanto, a terapia facilita as tarefas do luto para o indivíduo, proporcionando a ele uma melhor adaptação à perda, já que essa dor pode paralisar e desestruturar a vida. A terapia pode ajudar também a identificar e resolver os conflitos da separação, que impedem, a conclusão das tarefas do luto. E também para que possa ter um espaço para expressar seus mais profundos sentimentos. É importante vivenciar o luto, porque quando não há luto, não há espaço para o novo. Ao lidar com um enlutado, muitas pessoas ficam sem saber como agir e o que falar. Sim, a gente deve falar alguma coisa. Não deixe a sua insegurança tomar conta de você. Não deixe o seu constrangimento te paralisar, nem a falta de jeito de impedir de dar um suporte à pessoa enlutada. É fundamental demonstrar o apoio a essa pessoa. Dizer um simples "sinto muito" já é um alívio para a pessoa. Ou diga apenas "eu lamento". Você pode também dar apenas um abraço. Mas se você tem mais intimidade, o que ajuda é compartilhar histórias boas, felizes, da pessoa que morreu. Pode ser uma maneira de trazer memórias positivas e serenidade para esse momento. Levar uma comida, ou levar a pessoa para almoçar, para dar uma caminhada, ou mesmo mandar uma mensagem dizendo para a pessoa que você vai ligar para ela, para vocês conversarem. Isso são coisas apropriadas de se fazer nesse momento. Ok, às vezes a pessoa enlutada, também não quer falar. Então, introduz uma pergunta genérica, do tipo: como estão sendo os seus dias? Isso dá a possibilidade da pessoa responder de forma mais profunda ou mais genérica. E você vai sentir para onde a conversa deve se encaminhar. No primeiro momento, ela pode não querer falar muito. E depois, sim,
ou o contrário. Tome cuidado com as coisas que não se deve falar e esteja disponível. Às vezes, ficar em silêncio ao lado de alguém pode ser uma grande prova de amizade. O importante é oferecer ajuda, acolher, apoiar, mostrar interesse ao sentimento dele. Isso são coisas importantes e legais de se fazer. Agora, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma experiência minha, quando me deparei com o luto pela perda do meu amado pai. Foi muito difícil experimentar a vivência de dois lutos. O da antecipação, causada pela fase da doença, e o luto pela própria morte. No meu caso, com um mês mais ou menos depois que ele faleceu, eu comecei a escrever um livro sobre a vida dele. E o título desse livro é Meu Diamante Raro. Eu estava em pleno luto, e essa ideia era uma forma de estar mais próxima dele, de homenageá-lo, de reverenciá-lo, de enobrecê-lo, de torná-lo bem vivo dentro de mim. Então, escrever este livro tinha também como objetivo expressar o desejo de uma filha que queria que a vida dele continuasse para sempre nos nossos corações. E também para perpetuar a história da vida dele para os netos, os bisnetos e toda a linha sucessória, para que tomassem conhecimento do exemplo de ser humano que ele foi, da sua grandiosidade, e assim pudessem carregar um pouco dele para suas vidas. Escrever era uma forma de me fortalecer, de me distrair e descansar um pouco as minhas inquietudes, pelos sentimentos de dor, tristeza e saudades que sentia naquele momento. Enquanto eu escrevia a história da vida dele, ia me enchendo de memórias afetivas, prazerosas, e ficava imaginando o seu jeito, seus comportamentos, sua inteligência, sua alegria de viver, seus valores, seus ensinamentos. Isso me dava um certo alento e conforto naquele momento. E esse livro me ajudou muito a elaborar essa perda e a ressignificar meus sentimentos. Então, essa minha experiência pode até ficar como uma sugestão a você que está passando por essa dor nesse momento. Escreva um texto sobre seu ente querido. Deixa sair o que lhe vier à cabeça sobre as experiências e histórias vividas com ele. Porque muitas coisas morrem com a pessoa. Significados, vivências, experiências, sabedoria. Mas também fica o legado construído, a história do vínculo e as memórias afetivas. Porque o tempo de vida pode ter sido reduzido, mas a história não. Essa fica lá dentro de você para sempre. A dor vai perdendo a força, vai sendo substituída. O amor fica intacto. E o amor, agora, mais do que nunca, estará num lugar seguro e eterno. A saudade
também será eterna. Ela é a prova de que tudo valeu a pena. Sentir saudade é mais que lembrar e sofrer, é reencontrar sentimentos, momentos, lugares, pessoas, objetos que marcaram e que, através de boas lembranças, preenchem o vazio que nos deixaram. E, passando pelo luto, eu percebi o tamanho do amor que eu fui capaz de sentir. É necessário compreendermos que as perdas fazem parte do ciclo vital e que tudo na vida é transitório ou efêmero, ou seja, tudo passa. O que é bom passa, assim como o que é ruim passa ou se modifica. Somos seres frágeis. Viver é frágil. E mesmo assim, temos dificuldades de lidar com a finitude, com a brevidade da vida. Aceitar que a vida tem um fim, que tem um limite, e todo ser humano um dia vai morrer. E, levando em consideração que a vida é curta, deveríamos escutar a nossa essência, nossas vontades, desejos e sonhos, buscando entender que os fatos e eventos da vida têm um caráter transitório ou passageiro. E como diz aquela música Epitáfio, do Titãs, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Resumidamente, a música Epitáfio é um chamado para que busquemos uma vida com mais sentido e sem muito apego às questões materiais, pois a felicidade está nas pequenas coisas. Então, por hoje, é isso que eu queria compartilhar com vocês. E se você gostou do vídeo, dê um like e continue nos seguindo no canal Vamos Morar na Europa?
meus amigos aqui no canal TV Barueri. Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Oi gente, como que vocês estão? Hoje eu vim conhecer o Empório DG, localizado na Raposo. Um ótimo lugar para você trazer seus amigos e familiares. É muito bacana que aqui, então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com gostinho de quero mais. E o Empório DG é ideal para você que é apaixonado por churrasco igual a mim. Aqui eles possuem diversas variedades de carnes e linguiças, que é o diferencial deles. Eles possuem mais de 30 linguiças com sabores diferentes e o melhor de tudo é artesanal. Fiquem sabendo que tem linguiça até de Romeu e Julieta, viu? Não vejo a hora de provar. E para complementar seu churrasco, eles possuem farofa, sal de parrilha, tudo para o seu churrasco. Então se você vem aqui com os amigos e familiares, eles preparam o churrasco na hora, ou até mesmo você pode levar para casa. É o melhor da sua opção. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.